Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Kendra Podcast, agora o episódio número 6 e como sempre, eu aqui e do meu lado, minha hoster, Tislaine Alcântara. Olá Tislaine, tudo bem? Olá Franklin, olá pessoal, tudo bem? Tis, o assunto de hoje é do nosso interesse, a gente vive isso todo dia, você empresário vive isso todo dia, qual é o assunto de hoje, Tislaine? O nosso tema hoje é amplie os seus negócios utilizando o marketing digital. Não preciso dizer que a gente chamou os melhores do estado de Sergipe para falar conosco, para bater esse papo. E por que eu digo que eles são os melhores? Porque eles atuam aqui na MPK e em todo o pool de empresa. E já que eu estou falando das empresas, antes de começar, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. O primeiro deles, e mais importante, porque cedia o nosso estúdio do Kendra Podcast, é a MPK Contabilidade. Se você tem uma empresa e precisa alavancar seu negócio, você precisa de uma contabilidade, uma consultoria séria e eficaz, você consegue com a MPK Contabilidade. A Parcad é o nosso escritório virtual. É uma empresa que te proporciona o seu endereço fiscal e comercial, além de outros serviços como aluguel de salas de reuniões, estacionamento privativo e muito mais. A Dualtec Soluções de Tecnologia é uma empresa que cuida da parte tecnológica e técnica do pool de empresas, também pode estar à sua disposição. É uma empresa genuinamente sergipana que atua tanto na área tecnológica quanto na área de LGPD. Então, se você tem uma empresa e precisa estar seguro, você pode contar com a Dualtec Soluções em Tecnologia. A Valence Félix Advogados Associados é uma empresa de empresarial jurídica, né? E como a contabilidade, como você disse, a MPK, tem uma assessoria jurídica é fundamental para o bom andamento do seu negócio. E por último, e deixei ela de propósito dessa vez, a Digital, que é a agência de marketing digital, que acaba de estar passando, está passando, né? Acho que está terminando aí o processo de joint venture, para quem não sabe, é a fusão entre empresas. A Digital que passa agora por uma transformação e se transforma aí num centro de mídias, né? Com todas as soluções. E a gente convidou para esse bate-papo justamente os diretores desse centro de mídia, que com certeza é o maior do estado do Sergipe, é um dos maiores do Brasil, e tem a missão de fornecer a todos os empresários todos os subsídios necessários para que o empresário possa ter a sua empresa no universo digital, tenha conteúdos relevantes e possa finalmente, depois de tanto trabalho que a gente percebe que as empresas têm, de fato ter um resultado palpável. A gente convidou aqui e apresenta ele para a gente, por favor. Estamos aqui com Hildegarden Andrade, muito obrigada pela sua presença, e Ítalo Melo, os dois são estrategistas digitais. Estamos muito felizes, obrigada por terem vindo. Vamos aprender muito, já estamos aprendendo, né, com a presença deles aqui na MPK, a gente já aprendeu muita coisa, mas vamos aprender ainda mais, né, e nos beneficiar com as presenças dele. Obrigada. Vai ser um papo tranquilo, um papo descontraído. Sim. A gente está aqui nos bastidores rindo bastante com o Ítalo, né? Então a gente está até mediando aí como é que ele vai dosar isso. O Garden, eles são antagônicos, tá, gente? É bem interessante isso, porque são gestores, né, altamente qualificados, eles vão falar um pouco da bagagem deles, mas a gente nota que são profissionais que entregam muito. E dentro desse universo de marketing, né, meninos, entregar é a palavra-chave. Tem muita gente que promete muita coisa, mas eles entregam de fato. Então, você, empresário, precisa assistir esse podcast, porque você vai sair daqui com informações valiosas para fazer sua empresa, de fato, entrar no digital. Então, sejam bem-vindos. Eu queria, primeira coisa, agradecer e, segundo, ouvir de vocês, Garden, que é como ela é carinhosamente chamada, né? Até porque eu não conseguiria acertar de primeira. Hildegarden, acertei de primeira? Hildegarden. Tá vendo? Eu falei de primeira. Foi sorte, eu tentei, pessoal. Então, por isso que Tis sempre apresenta os nossos convidados. Garden, fala um pouco da sua história, da sua bagagem, para quem está assistindo a gente aqui no Kendra Podcast. Primeiro, agradecer o convite e dar um oi, né, para todos que estão assistindo. E dizer assim que o marketing digital é algo apaixonante. Eu sou verdadeiramente apaixonada pelo marketing digital, porque foi algo que transformou completamente a minha trajetória profissional. Então, eu estou no marketing digital, diríamos, com perfis nas redes sociais desde 2018, mas, de fato, monetizando, né, gerando dinheiro através do meu perfil do Instagram a partir de 2020. Né? E eu vi, de fato, né, através das redes sociais, o poder, né, que é você ter um negócio, você colocar à disposição do mundo, utilizando as redes sociais, e você vê o seu negócio romper fronteiras, né, que foi o que aconteceu, de fato, com o meu perfil, com o negócio que eu criei, inicialmente vendendo e-books,
jurídicos, e eu, com um ano de trabalho nas redes sociais, eu ter o meu produto, né, atendendo vários países. Então, o digital, de fato, é transformador. Então, tudo que eu vivenciei no digital e a transformação que eu consegui através do digital, hoje eu trago para diversos empresários e para a empresa. É a experiência vivida, né, a transformação que aconteceu na minha vida, que hoje eu trago para as empresas. Eu acho que um diferencial muito grande da Garden é que, diferente da maioria dos players do mercado que estão pipocando, porque pipocam toda hora novos pseudo-empresários, é que a Garden era gestora, né, de um dos maiores players contábeis do Brasil, que tem milhares de clientes. Então, antes de ingressar no marketing digital, a Garden ela tem uma bagagem de negócio muito grande. Então, por que para mim isso faz toda a diferença, Garden? Porque você consegue entender a linguagem do empresário, sim, você consegue entender as necessidades do empresário, porque você passou anos sentindo as dores deles. Diferente de quem está começando agora, consegue estudar, fazer cursos, mas eles não têm a bagagem empresarial de conseguir enxergar as dores do empresário. Acho que é o maior diferencial, né, de você como profissional na área de marketing digital. Você vem com uma bagagem que fala por você. Na verdade, eu gerenciava uma grande empresa, né, uma empresa multinacional, durante 21 anos. E em tudo que eu gerenciava essa empresa, eu tinha, de fato, contato diário com empresários. Então, todo o entendimento comercial, enfim, eu vivenciava, né? Era a minha vivência durante 21 anos. E aí o marketing digital veio, de fato, para agregar. Então, toda a bagagem que eu tinha durante 21 anos de trabalho, trabalhando com todo tipo de empresário, na verdade, o marketing digital veio o quê? De fato, para somar, né? Somar e ser transformador. Porque é isso, né? Eu não canso de dizer que o marketing digital ele tem o poder de transformar, né? De transformar vidas e de transformar negócios, de transformar resultados, de fato. Muito bom. E você, Ítalo, conta um pouco da sua história. Tudo bom com vocês? Sim. Obrigado pelo convite. Exatamente, eu já venho de outra formação. Você sabia que eu sou contador? Eu não sabia, é verdade? Não sei nada, não sei fazer nada de contabilidade, não sei o balanço de razonete. Eu vou só corrigir nada. você, porque eu fui corrigido no nosso primeiro podcast, fui corrigido pelos nossos entrevistados, Felipe e Kaique, quando eu chamei eles de contadores, eles disseram, calma, eu não sou contador, porque a gente apresentou eles, eles disseram, eu não sou contador, eu não tenho né, CRC. O CRC, Sim. Aí eu sou formado, aí eu, calma. Sou formado. Fique tranquilo. Sou formado em contabilidade. Então você ainda está bem. bem. Já tive CRC, mas não Foi para frente. Não. Você já teve CRC? Já, mas então você foi fui contaminado. contador. Você é contador. Você só não está. Contador, Agora. mas não estou. Eu estive contador. Eu me formei. Estive contador. Me formei. Mas digamos, minha vocação sempre foi a comunicação social e me formei em comunicação social com especialização em cinema digital e trabalhei em algumas televisões aqui no estado, liderei o setor de produção em uma TV de canal fechado aqui e depois tive minha produtora, né? Abrimos a produtora para fazer documentários. Então, eu tinha essa vida, que já era uma vida um pouco fora de padrão, de horário, de 8 às 18, não tinha... Era uma vida mais solta e também, como o cinema no nosso Brasil, totalmente insegura, né? Sim. Mas fiz algumas realizações que me orgulho muito. Fiz algumas produções que me orgulho muito, ganhei alguns editais. Nosso foco eram editais de cultura, então a gente... escrevia projetos, ganhava alguns, recebia o dinheiro do governo, demorava anos para receber e ia trabalhar, então minha vida era isso aí. Até que voltei a trabalhar em televisão, que parece ser o local que eu me desenvolvo mais, até chegar o marketing digital, que é, como o Gard falou, transformador. E como você mesmo falou, é um ponto interessante que do nada, não é uma coisa... Uma pessoa sem uma trajetória, sem uma bagagem, ela pode despontar no marketing digital. Claro que pode. Mas alguma que use as ferramentas que tem, que adquiriu na vida, utilizando no marketing, com toda a minha expertise de rádio e TV, de
de comunicação e eu pegar isso em prol do marketing digital. Aí é a diferença, aí você vê o diferencial, porque a pessoa cresce com o conteúdo, cresce com sua bagagem. Não quer dizer que uma pessoa que vai trabalhar no marketing digital, um artesã, por exemplo, um artesã pode trabalhar no marketing digital com todo o know-how que ela tem de artesã, Sim, né, Gar? sim. E aí ela vai utilizar, porque na verdade nada mais é do que uma ferramenta Sim. que está à disposição democraticamente para todas as pessoas. A maior empresa, ela vai anunciar no mesmo local que um artesão vai anunciar. É o mesmo local. Antigamente vamos falar de mídia física, você tem um outdoor. Então o outdoor ficava ali naquele local, naquele semáforo, e aquele outdoor, determinados meses do ano ou locais, era mais caro do que aquele outdoor mais longe. Então você tinha que investir em mídia, você tinha que imprimir, você tinha que ter o cara que fizesse o layout para você, você tinha várias coisas que dificultava o artesão ter aquele acesso àquele outdoor que ficava naquele local mais movimentado. Agora não. Agora você pode ter o seu negócio do tamanho que for e vocês vão disputar o mesmo espaço. Você vai estar divulgando no mesmo espaço, que vai diferenciar, lógico, verba, budget e estratégia, né? Isso que vai diferenciar os meninos dos homens, né? Mas eu costumo dizer que nós somos uma geração privilegiada. Sim, por quê? De fato. O mesmo meio que uma grande empresa busca para divulgar os seus negócios, um artesã, né? Uma pessoa que vende bolos, que faz docinhos, né? Ela tem o mesmo espaço, né? Ela tem a mesma ferramenta, que é o celular. As mesmas, diríamos assim, oportunidades de divulgar o seu negócio. A questão é a pessoa se colocar, entender que ela precisa, de fato, utilizar o celular para divulgar os seus negócios. Porque a mesma ferramenta que eu gero grana, faço dinheiro, né, é a mesma ferramenta que outra pessoa pode estar usando só para consumir conteúdo e não gerar negócios. Né? Então, a mesma ferramenta que hoje eu tenho acesso e gero negócios é a mesma ferramenta que talvez você ainda não se abriu para essa realidade, que você também pode gerar negócios ou ampliar os seus negócios utilizando o celular. E hoje em dia, né, quando a gente está procurando um serviço ou um produto, para onde a gente vai? Para o Google, para a rede social, para o Instagram, que hoje, na verdade, é mais Instagram. E quando você percebe que a empresa não tem, a gente leva... Como assim? Não, é verdade? Né? A gente não usa mais a página amarela, então? É um fim. A gente não tem mais a página amarela. Eu tô aqui, eu tô impressionado. Não tem. A gente não vai lá no telefone. É por isso que eu nunca mais encontrei. Isso, mas... Na porta da geladeira não tem mais aquele imã com o nome da pizzaria? Não tem mais. Gente, ainda existe. Não, mas a gente tá brincando um isso, a gente tá brincando com mas... isso, mas de fato, tem pessoas que ainda não entenderam que isso não é uma opção. A gente estava falando isso nos bastidores. Não se trata de uma moda ou uma opção. E aí, talvez, por conta disso, eu vou fazer essa seguinte pergunta. Basta ter um site para ter presença digital ou não? Ou você precisa ter um Instagram? Basta ter um Instagram só. Você tem presença digital? Tenho Instagram. Isso significa ter presença digital ou é algo muito mais além do que isso? Ou passa pela identidade, Fala um pouco para a gente aí, para que o empresário possa saber e entender o que é que ele precisa fazer para que ele possa colocar a empresa dele no digital, para que ele tenha presença digital. Diferente de estar no digital, ter presença, ter relevância, já que o mercado, como vocês falaram, e é uma coisa que a gente estuda bastante, nós de tecnologia, eu que sou de TI, estudo bastante. Há anos atrás, o dinheiro diferenciava a competitividade dos concorrentes. Quem investia muito dinheiro, né, estava na frente, passava 10, 20 anos. A tecnologia encurtou esse espaço. E hoje, como vocês muito bem colocaram, o celular está para todos. Então, desde o artesão, como vocês deram como exemplo, até o mega empresário, eles vão usar as mesmas ferramentas e, óbvio, o alcance pode ser diferente, mas as ferramentas são as mesmas. Então, o que é que precisa para ter presença digital, meninos? Qual a importância dela, né? Na verdade, o que diríamos, é diferente você ter simplesmente um perfil no Instagram e você ter presença no digital. No Instagram, que hoje, de fato, é a ferramenta mais utilizada quando você vai buscar qualquer produto, né? Quando você vai, inclusive, conhecer um ambiente,
né? Geralmente você vai em um ambiente novo, né? O que é que você faz? Você tem a curiosidade até de você pesquisar como é esse ambiente, como as pessoas se vestem, como as pessoas estão nesse ambiente. Então, existe inclusive até pesquisas, né, que a gente passa no mínimo 4 horas diárias no celular, especificamente utilizando o Instagram. Então, assim, o seu cliente, ele está aqui, ele está utilizando o Instagram. E quando a gente fala de presença no digital, além de você ter um perfil, né, porque uma vez que você abre o perfil, mas você não tem um perfil organizado, que você não trabalha a sua identidade visual, que é super importante para fortalecer a sua marca, consequentemente você só vai ter lá um perfil. Mas esse perfil em si não vai estar gerando o resultado que você quer, que é vender mais, que é ter mais clientes. Então, criar um perfil nas redes sociais, especificamente no Instagram, envolve algumas coisas muito relevantes. Envolve a identidade visual, né? Envolve diríamos, foto que você vai utilizar, a mensagem que você bota inicialmente na sua bio, né, do perfil é super importante, porque ali não é qualquer, né, mensagem que você vai colocar. Eu até brinco. Você não pode colocar na sua bio do Instagram o @ do mozão, né? Porque geralmente as pessoas colocam casada com, mãe de, né, noiva. Se você tem um perfil, e quando eu estou falando isso, eu estou falando para quem usa o perfil de forma profissional, para quem quer gerar negócios. Qual é a relevância de eu saber, né, que diríamos, a pessoa, eu entro no perfil e eu saber, nutricionista, é casada com X pessoas. Com X pessoas não, né? Por enquanto ainda Dependendo não pode. do país. Mãe de 3 filhos. Isso. Aí coloca o nome dos 3 filhos, Isso. do 4 Então, e assim, do cachorro. Isso, exatamente. Então, Para o serviço de nutrição, não tem nenhuma informação e, tecnicamente, quando você coloca um @, a pessoa clica ali e vai para o perfil da outra pessoa. Então, Perdeu você está, na o verdade, divulgando a pessoa. E você saiu do foco que é o negócio. Né? é um item clicável, Sim. né? O @, o jogo da velha. Então, a pessoa chega no seu perfil e você está dizendo assim, não, consulte esse perfil aqui. Se aquele perfil for mais interessante do que o seu, consequentemente, você já perdeu aquela pessoa. Então, assim, envolve... Porque o ser humano é curioso, né? Tipo, você Todo bota lá mundo quer casado clicar com pra saber. fulano, a pessoa vai dar um clique só pra ver quem Deixa é. eu ver, É né? quase sou curioso, inevitável. Quase inevitável, né? Então, Eu não sou curioso. É automaticamente, sei lá. perdeu a pessoa que iria ver o seu perfil ali. Então, assim, tem muitas estratégias, a verdade é essa. Então, hoje, quem está nesse mundo, no caso, que eu já tenho alguns anos trabalhando com isso, quando eu olho o perfil, que eu bato o olho no perfil, eu já sei. Por quê? Às vezes é um perfil comercial e está cheio de @. E aí o perfil não cresce. Por quê? O público, quando chega, você está dizendo, saia. Você está direcionando. Então, são pontos que muitas vezes as pessoas não têm. E, geralmente, quem tem essas informações na bio, de cara assim, você vê logo, não tem, de fato, um conhecimento. Então, às vezes, acha que ter um perfil simplesmente no Instagram vai gerar resultado. Mas, por trás de ter um perfil no Instagram, tem muita estratégia e muito estudo. Intenção, né? É preciso que você Intencionalidade, faça as coisas com exatamente. intenção. Não basta deixar crescer como mato. Deixa lá para ver se alguém chega. Eu acho mentira esse negócio do Instagram, que eu tenho lá Instagram 3 anos e nunca veio nenhum cliente, ninguém me perguntou nem o valor das coisas. Porque deixa lá crescer. Preciso de intenção, preciso que você foque e faça. Acho que uma das coisas que param o crescimento desse lado, quando uma pessoa tem uma grande empresa e você olha o perfil daquela empresa e é um perfil frio, Sim. porque a pessoa ainda tem a visão de que o sobrinho dela pode tomar conta daquilo. Fulaninha que trabalha lá é ótima com esse negócio de rede social e deixa na mão. Se o seu sobrinho for realmente bom, tiver intenção, vai ser maravilhoso. Mas se você coloca para uma pessoa que não tem intencionalidade ou que faz a rede social de qualquer maneira, não vai ser um esforço vazio. E você está perdendo uma ferramenta que se comunica com milhões de pessoas. Uma ferramenta, a gente tem alunas na nossa comunidade que, eu falei artesã por causa dela, ela vende hoje em dia para fora do país. Quando uma pessoa que você pensa no menor estado de Sergipe, que era costureira, começou a fazer os seus produtos e de repente começou a vender para Portugal,
Utilizando euro, o Instagram. Ela está ganhando em euro, entendeu? É diferente você fazer aquele serviço de porta em porta, de você tentar vender o seu produto, que antigamente as pessoas iam com esforço e tal. E outra coisa, eu não vou diminuir o seu esforço vai ser grande também, mas você está fazendo da sua casa ou de qualquer outro lugar, e esse esforço não vai ser para as 20 pessoas do seu bairro, do seu condomínio. Esse esforço, que pode ser até o mesmo, de estar lá trabalhando, não vai ter o sol do dia a dia, de estar no sol, andando de porta em porta. Mas o alcance vai ser maior. Então, ela faz esforço, que não é uma coisa fácil, ela se dispôs a aprender. Então, uma pessoa já com uma certa idade, que a gente pode pensar, não, isso aí é para jovem. Uma pessoa com uma certa idade começou, hoje em dia é o youtuber e está monetizando no Pelo YouTube. YouTube, exatamente. Então, o canal dela ensinando as dicas de artesanato, hoje em dia monetiza no YouTube e os produtos dela chegam até a Europa. Aqui de Sergipe, ali, daquele bairro e tal. Quer dizer, é o alcance. É o alcance. É olhar para frente. O que é transformador no digital é exatamente o alcance. O democrático. É o alcance. A democracia que você tem de pessoas diferentes podendo oferecer o que tem, o seu conhecimento. Sim. Que para muitos pode não valer nada, mas para muitos vale muita coisa. Vocês falaram aí, acho que o que fica de lição para você que está assistindo o Candler Podcast é, primeiro, não é de qualquer jeito. Você precisa ter profissionais qualificados. Por quê? Porque esse profissional vai entender um cara, um cidadão, que ele é muito inteligente, que é o algoritmo. O algoritmo é aquele cara que fica ali atrás. É a sua área já de tecnologia. O algoritmo fica ali atrás e ele pensa o seguinte, se esse Instagram ele é quente, usando a metáfora que o Ítalo usou, se ele é quente, eu vou distribuir. Por quê? Porque eu preciso que frequentem a comunidade Instagram. Quanto mais pessoas frequentarem a comunidade Instagram, melhor para mim como plataforma. Então, se esse perfil ele é quente, ele é frequente, ele é contínuo, ele gera conteúdo, gera engajamento, as pessoas se interessam, e aí a gente fala que o Instagram ela é uma mídia de clique. Se não clicar, não funcionou. Então, se você tem um baita banner, uma baita propaganda, se você fez a coisa mais maravilhosa do mundo na sua cabeça e ninguém clicou nela, você falhou. Então, o Instagram, ele precisa flopou, entender assim, né? Flopou. Como hoje as pessoas falam flopou, né? O seu post flopou. E aí a gente passa, quem flopou foi a estratégia. E aí vai a minha pergunta. Muita gente entende de marketing digital, mas poucas pessoas entendem como vocês, e isso é demonstrado em números, sobre estratégias comerciais que vão fazer vender. Porque existe uma diferença muito grande, eu queria que vocês falassem sobre isso, né, Tiz? Entre aparecer e vender. Tem muita gente que tem seguidores, mas não tem clientes, não tem compradores. É um desafio para vocês isso nas empresas? Os empresários entendem isso quando vocês abordam para fechar um contrato? Quer falar, então? O que é que acontece? Ainda existe, né? E em alguns aspectos a gente poderia dizer que o número de seguidor, no primeiro, diríamos assim, na primeira visão inicial, o número de seguidor pode ser relevante. Mas o número de seguidor não quer dizer, né, que isso vá converter necessariamente em venda. Exemplo, seguidor comprado. Conta não ou não funciona. Conta? Não então, funciona. O número de seguidor necessariamente não é algo relevante do ponto de vista comercial. Isso, exato. Às vezes, o número de seguidor, né, para quem não entende como a coisa funciona, pode gerar um impacto inicial, porque você entra no perfil e se você vê um perfil de 100 mil seguidores e você vê um perfil de 1.000 seguidores, supostamente, né, a pessoa pode acreditar que aquele perfil com 100 mil seguidores, a pessoa tem mais autoridade e mais conhecimento. Por quê? Porque tem mais pessoas ali. É aquela história do restaurante, né, que tem um lotado e tem outro do lado que não tem ninguém. Você tem a tendência de ir o quê? No lotado. Sim. Se está lotado, provavelmente a comida aqui é melhor. Depende da fome. Se eu tiver com muita fome, eu vou ter Não, mas a Garen está falando do efeito rebanho e é fato. Você vai para onde o rebanho está indo, você outorga a sua decisão ao outro. Ou seja, se todo mundo está ali, existe algum motivo. Eu não quero julgar o outro, eu vou como todo mundo e é o efeito rebanho e funciona mesmo. E eu vejo ainda empresários brigando para terem seguidores. Tem um efeito no leigo, mas converte em cliente, Garen. Exatamente.
não converte, principalmente porque se for seguidor comprado, geralmente esses seguidores comprados não é nem da sua região, Não é nem do Brasil. não é Do nem Japão, do da Brasil. Coreia, né, Então, filha? assim, Bahia Arábia, converter, Bahia Japão, Bangladesh. Bangladesh. converter, gerar venda, aumentar faturamento, enfim, receita, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, pode ter um aspectozinho positivo aí, que é exatamente como você mencionou, né? Do efeito rebanho. Chegou ao perfil, mas, enfim, converter, aumentar a venda, isso é um trabalho que é feito contínuo e um trabalho, diríamos, como é que eu posso dizer? De plantar, cuidar e colher, né? Então, existe um processo aí que é principalmente você criar relacionamento com o seu público, né? A venda, ela acontece quando você se relaciona, né? Quando o seu seguidor começa a ver no seu perfil, na pessoa que está por trás do perfil, credibilidade, confiança. E isso não é uma coisa que geralmente acontece, chegou no seu perfil hoje e já efetua a compra, né? Pode, de fato, ter aquela pessoa que já está no momento de compra, chegou ali e comprou. Mas, geralmente, ocorre um processo da pessoa chegar, ver o perfil. Por isso, a importância do perfil estar organizado, identidade visual, conteúdo relevante. Porque a pessoa chega no seu perfil, ela vai ver um conteúdo relevante, ela vai gostar daquele conteúdo, vai gostar do produto, ela permanece no seu perfil e, a partir dali, você vai criando um relacionamento com aquela pessoa. E do relacionamento gera-se uma confiança e entra o processo de venda. Então, geralmente é desse jeito. É um trabalho contínuo de cuidar, né? Redes sociais, eu digo, é sua casa, né? É sua casa no digital. Então, da mesma forma que você tem uma residência, que você cuida da sua casa física, que você quer que as pessoas cheguem na sua casa e sejam bem recebidas, bem acolhidas, no digital não é diferente. O seu perfil no Instagram não é diferente. Você tem uma casa no digital. Então, ela precisa estar bem cuidada para receber bem os convidados. Você falou que a gente precisa de se relacionar com o nosso público. E existe o nosso público-alvo, né? Que eu tenho lá 5.000 seguidores, mas tem aquelas pessoas que elas vão ter interesse no meu conteúdo, no meu serviço, no meu produto. Como é que eu posso descobrir o meu público-alvo? Quem eu quero convidar para minha casa, né? Como ela disse, né? Tem alguma ferramenta, eu consigo identificar, ver as pessoas que estão me acompanhando? Na verdade, o público-alvo é aquela fatia do mercado que você quer atender, né? Então, assim, tem a pizza inteira e você vai escolher uma determinada fatia, né, para você pegar ali, para você atender. Então, quando você entende o primeiro, né, eu olho assim, diríamos, tem diversos problemas a nível de perfil, né? Tem diversos problemas. Você vai escolher um problema para você resolver. E quando você decide resolver um problema dentro do ambiente da sociedade, é uma fatia que você escolhe. Então, toda a sua geração de conteúdo, ela vai ser direcionada e com toda a intencionalidade de resolver aquele problema. Então, quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Então, se você pensa em ter um negócio, um perfil no Instagram para falar para toda a sociedade, você não vai converter isso. Por quê? Você não vai conhecer as dores do seu público, né? Por isso a importância de, a sociedade tem X problemas, mas eu decidi escolher e resolver esse problema aqui. É como um médico que se especializa em uma determinada área, né? Diríamos, um médico que se especializa em joelho. Você vai, provavelmente, se você tiver um problema no joelho, você vai buscar um especialista naquela área. Então, no digital também é isso. Eu escolho resolver um determinado problema. Então, é meu público-alvo. E aí, facilita, porque eu vou estudar esse público-alvo, eu vou entender as dores desse público-alvo, eu vou entender as necessidades, eu vou entender os sonhos. E aí, o que é que acontece? Você vai estar falando e criando conteúdo com base nisso. As pessoas vão chegar e se identificam. Se identificam, né? Nós estávamos até falando Estávamos. Sobre o serviço de borracharia. O serviço de borracharia, que um rapaz se especializou, diríamos, montou uma borracharia específica para o público feminino. Borracharia, tradicionalmente, tem aquela visão que meio que afasta
pro feminino, porque é sujo. Tem aqueles posts lá. Aqueles calendários Nunca vi. horríveis. Nunca vi isso. É sujo aquele post e tal. E também a questão de que o atendimento não é atrativo, porque julga logo a pessoa que a mulher não sabe. Já trata com... E geralmente quando você vai numa borracharia é o quê? Você vai ser atendido por homem. Sim. Aí você imagine um ambiente de borracharia, visualize aí um ambiente de borracharia, que você chega, você é atendido por mulheres, o ambiente é preparado para mulheres. Clean, Tem, branco. exatamente. É limpo, é organizado. Não aí tem pôsteres. não post. tem, é aqueles calendários horríveis. Então, você imagine, uma mulher que tem a necessidade desse serviço, ela vai priorizar ir para Sem qual dúvidas. ambiente? Aí você E essa pensa... gourmetização da borracharia, o rapaz, uma coisa que ele fez certo foi, ele precificou e deixou claro. Você chega e tem uma tabela de preço, não é pela cara da pessoa. Que é um grande desafio isso, né? As E aí- pessoas ainda chegam nas redes sociais e dizem isso No em todas direct. as esferas. Olha, quer comprar, vá no direct. Eu brinco dizer, você quer vender ou quer um relacionamento? Exatamente. Não Gente, dá é para, demais. É em horrível. tempos de hoje, você não ser Pra dinâmico no é processo. demais. eu te falar o preço, primeiro a gente tem que passar por algumas etapas. Exato. Vamos conversar um pouquinho, sai Responder pra algumas jantar. perguntas. Aí Gente, tomar um vinho. isso afasta. toma um vinho Tomar um e vinho. depois... E depois eu te digo o preço, aí você vai estar embriagado, provavelmente você compre. É por aí. o produto de mim. É complicado, mas eu ainda acredito assim, o maior desafio é a pergunta que eu vou fazer para vocês. O empresário, quando vocês fazem as perguntas, provavelmente ali coletando o primeiro briefing, deve ser assim, quer vender para quem? E o empresário deve responder, para todo mundo, né? Exatamente. Então, nichar comprar. o mercado dele, principalmente o empresário mais tradicional, deve ser o maior desafio de vocês. Ou seja, olha, a gente vai atuar... Não, eu quero... Por exemplo, o escritório de contabilidade, por exemplo, como o MPK, que tem nichos específicos, mas na maioria dos escritórios eles pecam, né, por não nicharem seus negócios. Aí você, olha, você quer ser contador de quê? De todo mundo. Certo? Mas você é especialista em quê? Como você muito bem exemplificou. Eu vou ser especialista em escola, especialista em clínica, especialista... Não, eu sou especialista em tudo. Não é. Não é. Não é. E se eu quero um atendimento diferenciado, gourmetizado, eu vou procurar um especialista. Se eu estou com problema de coração, eu não vou procurar um ortopedista, eu vou procurar um médico cardíaco. Então, acho que deve ser um desafio essa frase, vender para todo mundo. Como é que vocês convencem um empresário desse que ele precisa nichar? Cara, eu tava falando, desculpa me interromper, ela estava falando sobre a intenção, né, de você, que até ela perguntou sobre Do público. ferramentas do público. Lógico, você escolhe, você elenca, você faz a sua linguagem para aquele público. Depois você pode descobrir que o seu público é outro e você altera a linguagem. Porque você está percebendo que eu estou tentando falar para jovens e de repente vem as pessoas com mais idades é que estão me comprando. Então eu vou mudar a minha linguagem para essa pessoa. E outra coisa é, por mais que eu tenha meu comprador ideal, eu não vou negar vender para a exceção que chega. Porque eu posso dizer que eu tenho 80% dos meus clientes são dessa formação aqui. Pá. Mas nós temos um negócio onde a área é voltada para mulheres que trabalham, que têm filhos e tal, que querem passar no AB. Esse é o negócio. Esse é o público dela. Essa é a bolha dela. Sim. Mas homens compram. É menor, 20% das pessoas que compram são homens. Mas tem esses 20%. Agora, eu vou falar para quem? Para os 80% ou para os 20%? Ela fala para os 80%. A minha linguagem, né? A linguagem É que intencionalmente você... pros 80. Para os 80%. Exatamente. Os 20% que compram, a gente não quer seu dinheiro. Lógico, ele está comprando porque ele viu alguma coisa ali e está funcionando para ele. Mas a linguagem intencional é para os 80%. Vai falar para o público-alvo. E que vier, ótimo, né? Ninguém vai. Se eu sou negócio, né? É negócio. Se eu sou uma contabilidade especializada em XXX, aí vem uma outra área e quer meu serviço, eu vou vender meu serviço. E o segredo no digital é, de fato, o nicho. O nicho do nicho. Certo? Pessoal, todo mundo se olhou aqui. Alguma coisa tocou aí. É porque tem um sonzinho que está vindo da mesa de operação. Márcio é o nosso operador de mesa, também integrante da Digitalk. E vez ou outra está aparecendo um WhatsApp, cliquezinho o aqui. WhatsApp que tá logado. Mas fiquem tranquilos, Tá é que a tudo gente ok, Tá tudo ok. normal, Tudo sob controle. nenhum problema. E já que eu tô, né, vamos aproveitar essa deixa aqui. A gente falou muito Instagram. Mas a gente sabe que tem concorrentes aí pesados do Instagram. Nós temos o TikTok, nós temos, né, outras plataformas. Twitter, o que vocês né, tá sendo acham? muito utilizado, O né? que vocês acham da inserção de empresas
nessas plataformas. Muitos dizem que o TikTok é mídia para dancinha. Porém, existem estudos que mostram um crescimento muito grande e acentuado do TikTok, e o Instagram, o Facebook, mais especificamente, tem sofrido grandes perdas, né, ao longo dos anos aí, né, vai demitir milhões de pessoas, muitas pessoas mesmo. Zuckerberg, inclusive, disse que errou na estratégia do ano passado, que a Meta aí investiu muito pesado no metaverso e isso não deu muito certo. Isso afeta o nível de investimento nessa rede social, que acaba perdendo espaço para o TikTok. Vale a pena fazer um perfil no TikTok ou não? Mantém no Instagram, mantém no Facebook? Na opinião de vocês, especialistas, TikTok era uma opção ou outras plataformas, ou o Instagram ainda é a maior plataforma opção a ser utilizada? Eu acho que você tem que seguir a sua essência. Por quê? Como você falou, o Instagram, a métrica é o clique. YouTube e TikTok é retenção. A atenção que você fica ali, quanto mais você prender o seu espectador, eu ia falar telespectador, que chama na TV, seu espectador. Então, a retenção, quanto tempo você fica ali. Então, você vai usar a sua essência. Eu sou um expert, gosto de falar, aulas enormes, eu vou o YouTube. Posso falar 1 hora, 2 horas e tal. E se eu posso, o Instagram, o Facebook ainda é a maior fatia do mercado. Tenho que estar lá. Eu acho que você pode diversificar. Acho que você pode criar o seu perfil. Olhando o seu perfil, como eu vou me comunicar, e aí se eu estiver em um local só, eu sou funcionário de alguém. A gente sempre fala isso. Se eu estou só em uma rede social, eu sou funcionário dessa rede social e eu estou submetido às regras dessa rede social. Um dia que por um acaso ela me banir, eu tenho lá meus 200 refém, né? milhões. Estou refém. É refém. Aí agora, vou ter que construir meu negócio da onde? Se eu não estou em outro local, se eu não estou no LinkedIn, se eu não estou no TikTok. Inclusive em grupos, né? Em grupos mesmo. Tem gente que vende só em grupos de comunicação, como WhatsApp ou Telegram. Agora, se você vai usar o TikTok, você vai usar de acordo com a sua estratégia. Como você falou, dancinha é retenção. Você tem que fazer um vídeo que retenha. Agora, como é que você vai reter o seu público? Porque você não vai vender para adolescente. Digamos assim, se não for seu público-alvo. Voltando a falar sobre contabilidade. Se sou uma empresa de contabilidade, para que eu vou ter o meu TikTok lá? Qual a intenção de estar lá? Dando dica, se comunicando de que maneira para as pessoas e para as pessoas que me interessam. Não para as pessoas que consomem a dança ou aquelas pessoas não vão comprar de mim. Não adianta eu estar falando para ela. Então, se eu quero estar lá, eu tenho que ter uma intenção de estar lá. Sendo que eu estou falando uma bobagem. Não, sim. A minha intenção de estar lá e minha estratégia. E pode ser, eu vou criar para estar lá. E pode ser até a intenção de atingir um público diferente do Instagram, mas pegar esse público ali e direcionar para o Instagram. E converter. Né, para o Instagram ou para uma outra ferramenta. Eu falo muito do Instagram porque eu acho não, né? É de fato a rede social hoje que você passa mais tempo diariamente, né, consumindo ali. É só olhar o relatório semanal, né, que a gente percebe. Leva um susto, né? Como assim? Eu fiquei 7 horas, né, no Instagram. Eu nem olho mais. Eu recebo notificação. Eu nem olho, porque como o Garden falou, você hoje tem 2 lados. Ou você é produtor de conteúdo ou consumidor de conteúdo. Exatamente. Então, ninguém é 100% produtor. E num dado momento ele também é consumidor. Mas tem gente que é só consumidor. E a gente que é da área, a gente acaba achando que é um crime isso, né? Você tem uma oportunidade de gerar negócio na palma da sua mão e você só fica ali 7 horas, que é uma boa fatia do seu dia, só consumindo. Qual o conselho que vocês dão para o empresário que está assistindo vocês agora no Kenda Podcast, para que eles deixem de ser consumidores de conteúdo das empresas concorrentes, principalmente, e passem a ser produtores de conteúdo, além do fato de contratar o serviço da Digital, que do Centro de Mídia, é óbvio, se você quiser contratar o contato vai ficar aqui nos comentários. Sim. Mas eu queria assim, uma dica técnica ou uma dica estratégica, para como é que eu faço para deixar de ser só consumidor para ser produtor. Você já falou que, olha, faz uma bio legal,
Identidade visual. identidade visual, mas fora isso, tem que ter uma estratégia comercial, tem que ter um setor comercial. O que dá para fazer agora? Enquanto está assistindo o podcast, dá para fazer o quê para começar a ser produtor de conteúdo empresarial? Estou falando, tá? Sim, sim. No caso, se você hoje não tem presença nenhuma digital e não sabe, né, como fazer isso, nós estamos aqui para isso. De fato. Né? Muito melhor do que você fazer Então, sozinho. né? Então, o que é que você vai fazer? Tá assistindo aí, pode dar uma pausa, né, e entrar em contato com a gente, que a gente vai resolver. Vai ficar lá embaixo nos comentários, pode entrar. Né? Às vezes a gente quer... eu não falo nada das pessoas qual nós atendemos com cursos que estão só e tem que vender, produzir, divulgar e tudo mais. Agora, se você está numa posição de empresa e você quer fazer isso de maneira amadora, não vai ter resultado nenhum. Você não vai ter resultado nenhum. Você tem que deixar na mão de pessoas que sabem. Seja a gente, ou seja qualquer outra agência, qualquer outro local, ou um funcionário interno, mas você tem que ter intenção especialista. Você tem que ter alguém que faça aquilo. Você pode ter aquela pessoa que faz 1000 coisas e ela não vai acabar fazendo nada direito. Você tem que ter a pessoa que está ali pensando sobre isso. O que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer agora. Que pode ser um funcionário interno, uma pessoa que você contrate fora para fazer isso. Porque não é só colocar post. Você às vezes... Não, mas eu estou fazendo isso. Eu tenho minha social media, nada contra social medias independentes e freelancers. Tenho minha social media que faz isso. E a social media faz lá belíssimos posts, cards que ficam lá no seu perfil, no seu feed, e não acontece nada. Não tem Estrategicamente clique, não tem nenhum planejamento. Né? E você acha que... Não, mas eu já estou investindo em rede social. Você não está investindo em rede social. Você não está investindo em rede social. É a diferença de você ter um perfil e você ter uma presença que gere resultado no digital. Perfeito. Entendeu? Então, deixa na mão de quem faz. A gente tem o costume... Eu tenho essa mágoa, porque como eu venho do audiovisual, o audiovisual também passa por a mesma coisa. Você pensa que você vai fazer seu casamento, que é onde ninguém costuma errar. Pense só. Você às vezes tem coisas que você quer fazer na sua empresa e você chega assim e diz, vou deixar na mão de fulano que é um quebra-galho. Mas quando você vai casar, você não deixa na mão do quebra-galho. Você, 5 anos antes, se você não tiver dinheiro, você contrata 5 anos antes um fotógrafo profissional, aquele que você tem quer. Tem que ser o melhor. Melhor. Você olha... Porque não volta, né, gente? Não tem como voltar para tirar uma foto. É uma única... Eu nunca quis... Eu já trabalhei lá, não vou dizer idade, mas lá em Guaraná de Rolha, já trabalhei fazendo casamento, mas eu nunca gostei. Por quê? Porque se eu perder o clique da hora da aliança, da hora do beijo, eu não posso voltar. Ô padre, volta aí que eu perdi. Se eu perdi, eu perdi. E eu vou dizer pro meu cliente o quê? Nessa hora que eu perdi esse clique. Então, e todo mundo pensa nisso. Na hora do casamento, contrata os melhores, que vai ser clipe. Não, só hoje, é um momento mais especial, não sei o quê. E na hora do seu investimento também na sua empresa, você tem que ter um pensamento semelhante. Você vai contratar quem sabe fazer dentro do seu orçamento, dentro do que você planejou para sua empresa para aquele ano, mas você vai procurar alguém ali que faça, porque, como eu falei orçamento, mas tipo, se ele trouxer resultado, isso aí é uma coisa que a gente sabe no meio empresarial, eu posso te cobrar X, mas você vai recuperar isso com resultado. Não é gasto, é investimento. Não é gasto, é investimento. Então, você vai estar investindo tanto, mas eu tripliquei isso aqui. Aí você vai pagar com gosto. Outra coisa, agora, se você pagar R$200 e não tiver retorno, aqueles R$200 é caro. Sim. É caríssimo aqueles R$200. Mas você paga 2 mil, 3 mil e você teve retorno de 15 mil, aqueles 13 mil não é nada. É mais barato. R$200, R$400, que não tem retorno nenhum, é mais caro do que você contratar um funcionário ou uma empresa, uma agência que vai lhe dar aquele retorno. As pessoas têm muito, os empresários, acho que uma das maiores barreiras do empresariado é, de fato, não conhecerem esse universo e, por não conhecerem, não acreditarem que aquele dinheiro investido terá retorno. Então, ele é um gasto. Então, quando a gente fala, como o Ítalo falou, olha, R$500 para impulsionar. Como ele não conhece a dinâmica de como funciona, ele acha caro porque ele acha que está dando R$500 para jogar fora. Isso é um pensamento de quem, por exemplo, faz panfletagem em sinal. Porque você não tem métrica. E acho que o maior recado para você, empresário, é que nas redes sociais
Você tem ferramentas que lhe entregam métricas. E a decisão é baseada em métricas, em números. Então, se a empresa, se a digital, se o pool de empresas, o centro de mídia é contratado, o Ítalo, que é especialista, vai dizer assim, olha, nós criamos essa campanha, a Garden, como diretora, vai criar a campanha comercialmente falando, e o Ítalo vai usar a ferramenta do Facebook Business para definir o seu público-alvo, aquilo tudo que a gente já falou aqui, e ele vai dizer, olha, vamos impulsionar com R$1.000. E você vai dizer, caraca, R$1.000? Aí eu vou dar um exemplo como escola, por exemplo. Caraca, R$1.000 numa escola? E aí você pensa, ok, se eu fechar para você duas matrículas, dependendo da série, dependendo da escola, por exemplo, conheço escolas que cobram no segundo ano R$1.500. Se você fechar uma matrícula, você já excedeu o seu investimento. Agora você imagina. Exato. E aí eu estou falando isso de um mês. E aí multiplique ano, porque é o ano. Então você recorrência. E aí você para e pensa, se eu investir R$1.000 e eu fechar com eu já ganho muito. Então se você investir, e essa é uma regra do algoritmo, se você investir 5.000, você vai alcançar mais e mais pessoas. Por quê? Porque ele é o cara do panfleto, só que ele vai na casa certa, na hora certa, no lugar certo, na pessoa certa e até no momento do dia certo que a pessoa está suscetível a comprar de você. Esse é o diferencial para que você, empresário, pare de achar que R$1.000 é muita coisa. Na verdade, não é nada frente a, como o Ítalo disse, o retorno que isso vai trazer, né? É exatamente reforçar que às vezes você investe X valor em panfletos e aquela pessoa vai estar distribuindo para qualquer pessoa e que não é, de fato, o seu público-alvo e que vai receber aquele papelzinho ali e não vai fazer nada. Vai receber, às vezes, por educação, né? E dali já descarta. Sem falar que quem entrega panfleto... Entrega 3. Eita, não vamos entregar, isso, não. Eu fiquei com medo de ser injusto. Não vamos entregar, gente. Não vamos entregar. Mas acontece. Você aceita 10, aí você fica... Tá, eu vou levar para minha família. Vou levar. Mas não vai, né, gente? Mas o que é que acontece no Instagram, nas redes sociais, enfim. Você tem a possibilidade de você dizer, eu vou investir X valor, mas eu quero que esse anúncio chegue para público feminino do estado tal, da região tal, com a idade, enfim. Então, você direciona, o seu investimento é direcionado, de fato, para a pessoa que vai comprar de você. É completamente diferente. Comprar. É um mundo vender, apaixonante. Vender. Eu lembrei de Ciro Bottini. Vender. Gente, Ciro Bottini é um dos maiores vendedores e quem não sabe o que eu estou falando provavelmente tem menos de 18 anos, né? Ítalo e eu sabemos, né? Garden e Ti são jovens demais para saber, então não sabem, né? Ó, a gente falou um pouco sobre negócios, deixa a gente quebrar um pouco essa rotina. Muita gente deve estar se perguntando, e eles se conhecem da onde? Eles já trabalharam juntos? Conta um pouco, você contou um pouco da história de Garden, contou um pouco da história do Ítalo. Agora eu quero um pouco da história de vocês dois, porque a gente percebe, é notório que a sinergia entre vocês é muito bacana. E isso deve render bastante nos negócios também. Isso traz uma tranquilidade para quem contrata a empresa, de saber que está tratando com pessoas que conversam, que trocam ideias, que são parecidas mesmo sendo antagônicas, mesmo sendo Garden do business, Ítalo do técnico, né? Complementares, né? Sim. O que precisa em o outro vem, complementa. Ela foi minha chefe. Minha sina é ter Garden como chefe. Em alguns períodos da vida vai sempre... Só para você que está assistindo a gente, até a oposição deles, o Ítalo disse, não, Garden, senta aqui que você é a head, eu sou coadjuvante e vou sentar aqui. Exatamente. Garden foi minha chefe na Alterdata. Essa empresa que a gente está fazendo propaganda nem sei se pode. Pode, a Alterdata é parceira nossa, pode. A Alterdata, se quiser patrocinar o Kendra Podcast, também fica à vontade. Ela foi minha chefe durante algum tempo, até enquanto eu tinha essa questão da contabilidade. E depois, quando eu fui para a área da comunicação, passamos... Mas a gente sempre trabalhou muito bem. Isso é uma coisa que a gente sempre fez, sempre trabalhou muito bem. Porque é muito fácil trabalhar o Garden que é. Ela fala e eu obedeço. É a melhor maneira de trabalhar. Minha esposa, por favor, não assista esse episódio. Por favor, só esse episódio, não assista esse episódio. Não tem como não trabalhar bem assim, desse jeito, né? E aí pronto. E quando ela foi pro digital,
Na verdade, desde 2016, ela vem me falando sobre isso. Vá para o digital, vamos para o digital, esse é o futuro, e essa coisa toda. Só que eu tinha um preconceito com o digital, porque às vezes as pessoas falam assim, trabalho de casa, isso é bom. Mas só que vem daquele jargão de ganhe dinheiro fácil, ganhe dinheiro rápido. Então fica parecendo uma pirâmide. Tem essa conotação, né? Olha, é dinheiro fácil. É dinheiro fácil. O que não é dinheiro fácil, gente. Você vai trabalhar muito e você vai ter, como eu disse, você tem a sua expertise de outra maneira. Você vai pegar a sua expertise no seu ramo e vai potencializar ela pelo digital. Sendo uma ferramenta, como você sempre diz. Né? Então, isso é uma coisa. Só que eu tinha esse preconceito mesmo de digital, de dinheiro fácil. Não, eu vou ficar aqui no meu mesmo. Tal. Mais então, seguro, né? Fui muito resistente a ela em relação a isso quando ela ficava... Até ver os resultados, né? Até ver os resultados. Quando ela começou a apresentar os resultados, aí você tem aquela oportunidade no momento. E você vê o bonde do tempo passando. Aí você diz, eu poderia ser sócio disso, né? Ou eu posso ser funcionário. E eu tive a oportunidade de ser sócio. Me convidou para então vamos, e fui. Deixei as coisas que eu tinha, os negócios que eu tinha para focar, né, por acreditar nela. Agora você pode contar assim, tipo, sua vida melhorou, né, quando eu cheguei. Não pode falar o contrário. Eu né? acho que o digital tem muito isso, né? As pessoas têm o receio, não acreditam, ficar até ver de fato os resultados. Sim. Até ver os a resultados. A síndrome do Santo Tomé, né? Isso. No meu caso, eu observava, né, aqueles perfis, e não só os perfis que dizem que você vai ganhar dinheiro fácil, mas muitos perfis que são, de fato, autoridade. E eu sempre tive a curiosidade de, nesses perfis de pessoas grandes no digital, eu ir até o início, né, dos posts. Às vezes perdia tempo mesmo, porque eu queria entender. Hoje essa pessoa é assim, mas como foi o começo dessa pessoa? E eu comecei a observar que, a nível falando a nível de perfis de produtores de conteúdo, né, experts, enfim, eu comecei a ver que aquela pessoa teve uma evolução grande e que foi um percurso, um longo caminho percorrido, né? E aquilo me chamou minha atenção. Essa pessoa tem esse resultado, mas essa pessoa não começou ontem e é nítido a evolução. Então, é até um convite, né? Quem está aí, às vezes você olha o perfil de alguém e acha que aquela pessoa já nasceu pronta. Não, aquela pessoa teve uma trajetória, né? Aquela pessoa evoluiu durante o processo. E o resultado que ela tem hoje é porque, provavelmente, ela trabalhou vários anos ali, né, fazendo a coisa acontecer. Então, quando eu vi isso em diversos perfis, eu disse, se essas pessoas podem, eu também posso. Mas, Garden, como é que lida com isso? Numa geração tão imediatista, que busca resultado tão rápido. Quer começar já com tudo, eu falo porque tu conversa com vários empresários, né? E tem muito empresário que diz, olha, 3 meses eu não vi resultado. Estou gastando meu dinheiro está indo à toa. Como é que vocês lidam com isso, com esse tipo de mentalidade que eu creio, a maioria? Veja só, no meu caso, lógico, né? Eu até utilizo a minha pessoa, o meu negócio como exemplo, porque eu deixo claro também que não é um passe de mágica, né? Eu digo, o digital é transformador? Mas é um processo. Você vai ter que, de fato, fazer um trabalho contínuo, né? De estar sempre ali, de estar construindo a sua autoridade no digital, e você vai, em um determinado momento, ter o resultado. Mas não é uma coisa... Não são, né? Os resultados não são essas promessas de que você fez um post, né? Você fez 6 conteúdos, né? Que é o que a gente... Mas eu estou gerando conteúdo nas redes sociais. Aí você entra no perfil, tem lá, não completou nem os novos posts, não, os novos conteúdos para ficar visualmente mais bonito. Não, fiz 6 posts e... Sim, mas não vai ter mesmo. Né? Então, as pessoas que a gente, os empresários que a gente dá consultoria, que a gente acompanha, eu sou sempre muito transparente nesse sentido. É transformador, dá resultado, mas é um trabalho, né, que você vai fazer
e vai permanecer fazendo com constância para depois ter o resultado. Foi isso que que me conquistou, né? E que fez eu, de fato, acreditar no digital, porque eu olhava para os perfis dessas pessoas e eu via que era um trabalho contínuo, mas que dava resultado. Então, assim, lidamos com essa realidade das pessoas que querem em 1 mês, em 2 meses, 3 meses, mudar de X para Y, enfim, para Z, né? É importante ter empresa para você confiar e fazer isso por você. Porque o que acontece? Você começa e você desiste. Não tem constância. Começa, não, é isso mesmo, eu estou no caminho certo. Aí passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês, daqui a pouco você já não posta sempre, já desanima, o que você não acontece? entende. A pessoa não tem curtidas, né? Não, gerei um conteúdo, eu quero ter curtidas, quero ter comentários, quero ter compartilhamento. Aí, às vezes, não tem. E, às vezes, não tem porque o conteúdo não foi gerado com a intencionalidade, porque tudo isso tem estratégia, gente. Tem o conteúdo que é gerado para você clicar na bandeirinha e salvar. Tem um conteúdo que é gerado com a intenção de compartilhar. O conteúdo que é gerado para curtir. Então, existe intencionalidade e estratégia em qualquer tipo de conteúdo. Então, às vezes, você está criando conteúdo só para encher, né? E diríamos assim, para dizer, tenho um perfil no digital e não uma presença no digital que gera resultado. E aí você faz de qualquer jeito. Só que não está utilizando a estratégia certa e não tem um resultado coerente, né? Um resultado que você quer. A começar das interações, curtida, comentário, salvamento. Enfim, se não tem isso, você não está com o público envolvido, consequentemente, você não vai melhorar seu resultado. Eu vou colocar um componente a mais, Garden, que eu acho que o que pegou para mim, como influencer hoje, né, é o hábito. Acho que o maior desafio meu, você está falando isso, de voltar, cara, eu não volta no meu perfil profissão.ti, não, pelo amor de Deus, não volta. Não. Volta, gente, profissão. Porque, pelo amor de Deus, você está falando isso. Você mandou não voltar, não, meu Deus, Profissão TI. Porque vocês vão Volte. se decepcionar. Mas, Garden, você está falando, faz muito sentido, porque é um processo longo e que, se não houver intenção, você não consegue. Mas o hábito também é difícil, porque é como tudo na vida sem hábito, né? Se você não tem o hábito de malhar, você está indo buscar o resultado, mas o processo não faz parte do seu dia a dia, então você fracassa. Então, você quer vencer no digital, mas você não criou o hábito diário de pensar, postar, analisar, entender, repostar, reanalisar. Um hábito diário que a maioria das pessoas não tem. E talvez seja, na minha opinião, humilde opinião, o maior motivo de contratar uma empresa. Porque você não tem hábito e não o terá. Estudos indicam que para você ter um hábito, adquirir o hábito, você tem que passar 90 dias fazendo a mesma coisa. Mas se você passar 30 dias sem fazer ela, você perde o hábito. Então, você tem que entender que você não vai ter essa constância toda e só uma empresa focada nisso vai lhe dar esse resultado. Em que escala isso vai acontecer? Vocês conversam com eles, né? O número, repito, vai ficar aqui embaixo e eles explicam quais são os modelos que a empresa atua. Só para você que chegou agora, pegou esse vídeo pelo meio aí, não está entendendo nada, a gente está recebendo simplesmente os diretores do novo centro de mídia, que é resultado da Joint Venture da Digital, que é a empresa de marketing digital que está presente no nosso podcast, e as expertises das empresas desses dois, né, que são monstros no que fazem. Então, a MPK, muito inteligentemente, enxergou a capacidade de somar desses projetos, propôs, e daqui a algum tempo você vai ver um perfil muito renovador aí no mercado sergipano nacional. Provavelmente eles estão fazendo uma campanha aí de mistério, como vai se chamar essa nova empresa. Fica tranquilo, você vai ver estardalhaço no mercado sergipano, e porque eles são muito bons nisso. Então, se você está chegando agora, você está participando do podcast aqui do Kendra, com provavelmente os maiores CEOs aí do marketing digital e de toda a área de mídia aí, com pessoas da gestão, pessoas da mídia
E você não perde se seguir esse canal aqui do Kendra Podcast, seguir as novidades e principalmente entender que nossas redes sociais são administradas por esses dois caras aqui nessas empresas. Então, como você está sentindo, Franklin, nessa expectativa? Você acha que uma empresa que vai nascer, já nasceu, na verdade, já nasceu, mas ao contrário vou falar de nascimento de um animal, um cavalo, por exemplo, e um ser humano. O ser humano passa os 9 meses de gestação, mas para ficar pronto, ele leva uns 4 anos de vida ainda, porque com o primeiro ano ele não anda, tal, e aí vai aprendendo tudo até se formar. E um cavalo nasceu, ele galopa. Né? ele tem que galopar, né? Ele tem que galopar. E essa empresa já vai nascer galopando. Sim. É uma coisa que não é uma brincadeira, já vai nascer grande, já vai nascer robusta. Já nasceu. Já nasceu robusta, já nasceu com segurança, já nasceu com autoridade. Sim. Como é que você se sente sendo atendido? Viu? Fazendo Vai parte agora família. você é como eles são bons, entrevistado. Você viu como eles são bons? Bom, para mim é um prazer responder essa pergunta, Ítalo, porque eu como empresário, empresário da Digital, da Dualtech, enfim, e participando diariamente desse pool de empresas, a gente nota que é uma dor muito grande ter uma empresa profissional focada em resultado. Então, eu falei isso no começo, eu vou reforçar. É difícil você ver alguém focado em resultado. A gente vê social medias atuando na postagem e está tudo bem, não tem nada errado nisso. A gente não está discriminando o profissional de social media. Ele tem o seu lugar. Mas um profissional de social media sozinho, ele simplesmente vai postar. Ele não tem a intencionalidade. Aquilo que foi contratado para fazer. Exato, e está tudo bem. Só que o empresário, ele ainda não amadureceu, e com essa nova empresa a gente vai conseguir chegar muito longe sobre esse aspecto, porque a visão da Garden empresarial convence fácil o papel do todo. E a visão técnica do Ítalo convence fácil o resultado. Porque não é porque você tem um celular na mão que você consegue captar a melhor imagem. Você precisa ser um profissional. Então, é como o Ítalo disse, é frustrante você fazer um evento na sua empresa e contratar qualquer pessoa e descobrir que a imagem coletada, que não volta atrás, ela foi mal captada. Então, se você tem dúvida disso, entra no perfil da MPK Contabilidade, verifica a qualidade da cobertura, por exemplo, do Sergipe Summit, que foi feita pela equipe. Verifica as postagens, a fluidez, a intencionalidade. Inclusive, se vocês quiserem, eles podem fazer postagem, eu até sugiro fazer algumas postagens mostrando os resultados, que talvez seja aí uma grande curiosidade de quem está assistindo o empresariado. Sim. Porque acho que é a prova, né? A prova social e tem a prova técnica. A prova técnica e a prova social é quando você diz, está aqui, abri meus números, dá uma olhada, meus números são esses, saí disso para isso. Sim. De forma intencional. Então, eu estou muito otimista, Ítalo e Garden. Estou muito feliz por fazer parte desse projeto e tenho certeza que dentro do mercado sergipano, né, não existe nada igual. Então, você empresário, se prepare o seu projeto para 2023, porque com certeza ele incluirá a contratação dessa empresa. Eu posso afirmar. E, na verdade, assim, nós estamos aqui para recebê-los, né? De tudo que você, a nível de mídias sociais, de redes sociais, né? Eu digo, é pegar aquele empresário que nem perfil tem, né? Mas que assistiu a gente e que entendeu, né? Que precisa ter os seus negócios, precisa ter, né? É uma necessidade. Para você se manter no mercado e vendendo, você precisa estar nas redes sociais. Isso é fato. Então, mesmo que você não tenha nem perfil, nós estamos aqui, de fato, para resolver esse problema. Do perfil, do Instagram, da estratégia, pensar junto, criar conteúdo com intencionalidade e você passar a ter o seu negócio do jeito que você tem ele hoje físico, você ter ele também no digital. Uma coisa que eu acho interessante da proposta que eles apresentam é que eles fazem uma avaliação de maturidade da sua empresa no digital, que eu acho isso super top, porque muita gente já entra dizendo, eu quero impulsionar, e aí Ítalo pergunta, mas você tem rede social? Eu não tenho nada, então vai impulsionar o quê? Então, fizemos hoje, no dia que está sendo gravado,
numa reunião com o cliente, justamente isso. Porque seria muito fácil para a gente dizer, pague o mais caro aqui. Exato. Entendeu? É o que todo mundo faz, inclusive, né? Paga o mais caro. Mas ele ia se frustrar, não ia ter resultado. Ele está iniciando. A estratégia foi, vamos começar esse mês aqui, nesse pacote inicial. Você vai sentir, a gente vai sentir também quem é o seu público. Sim. E depois a gente vai amadurecendo isso. Porque seria... E foi uma desvio de caminho da própria Garden. Porque o cliente disse, eu quero esse aqui. Sim. O cliente disse, eu quero o maior. E a Garden disse, não, vamos começar daqui. Porque do que adianta se você pensar assim, eu vou pegar essa fatia aqui grande e vou sumir com esse dinheiro, digamos assim. Mas eu não quero isso aqui um mês, eu quero uma recorrência. Então, a Garden estrategicamente não. Eu quero que você se sinta bem. Vamos começar daqui, seu investimento inicial vai ser esse, vai ser menor do que você estava programado, mas a gente vai crescer e você vai sentir a evolução e depois você vai aumentando o seu investimento. É quase uma gamificação, né? Você está na fase 1, você vai ter que passar para a fase 2, 3, até chegar na fase 4, que é a fase onde você espera impulsionar e ter resultados. O tráfego nunca começa, tipo, você vai trazer as pessoas com o tráfego, a pessoa vai chegar. A impulsionamento, a pessoa vai chegar, mas vai chegar num perfil que não tem nada. Numa bagunça. Não vai querer ficar na sua casa. Você convida alguém para sua casa quando ela está com bagunça, não convida, né? Exatamente. Pode divulgar, vai ser ótimo. A pessoa entra na casa, tá aquela barata passando, aquela coisa lá, a pessoa não vai ficar. O seu papo pode ser bom, de venha, mas a pessoa chega lá, vai ficar mal, não vai querer encostar na parede e vai-se embora. Então, primeiro vamos fazer esse trabalho aqui, esse trabalho dela, e aí vamos fazer isso aqui e depois a gente vai chegar lá. Seu perfil vai amadurecer para chegar lá. E isso que é interessante, porque a gente quer parceiros, que os nossos parceiros, eles ganhem. Porque é inteligente da nossa parte. Se você ganha, a gente vai ganhar junto. Então a gente não quer sugar aqui por 3 meses e depois você dizer, vai embora, não quero mais. A gente quer construir parcerias sólidas de 10 anos. Sim, e o cliente que ele contrata o seu serviço e ele passa a ter resultado, o cliente passa a ser vendedor. Com certeza. Nosso, né? Então, a nossa intenção, lógico, além de fazer seus negócios ir para outro nível, é que o seu nível de satisfação, né, com nossos serviços esteja ao ponto que você venda os nossos serviços para os seus amigos, para os seus colegas empresários. Então, a intenção do nosso trabalho é exatamente essa, que o nosso cliente possa, inclusive, vender o nosso serviço, né? E é isso, né, que tem acontecido. Começamos e a gente percebe que começamos grande exatamente pela satisfação dos clientes que a gente já está atendendo. É os clientes que estão sendo atendidos, que estão já vendendo e indicando os nossos serviços. E para você que está assistindo e ainda não tem noção da grandeza dessa empresa, ela não vai atuar só na área de marketing digital. Já existem empresas procurando, né, os serviços para cobertura de, não só cobertura, mas para elaboração de eventos empresariais. Existe uma empresa que já procurou para organizar um evento grande, um evento nacional que vai ser realizado aqui em Sergipe. Então, a empresa vai cuidar de todos os detalhes, desde quem vai fornecer o telão de LED, a quem vai fazer, né, o buffet, captação externas, tudo. Então, esse centro de mídia, ele vai cuidar de tudo que você precisar. Cuida do seu negócio, que esse centro de mídia aqui, que você vai saber o nome daqui a pouco, porque eles vão lançar, não vou contar, prometi que não ia contar, estou coçando a língua para contar, mas não vou contar. Vocês vão ter... Eu preciso muito saber. Não vou. Prometi a Garden, não vou contar. E aí tem todo um aparato por trás disso para que você, empresário, foque no seu negócio e deixe tudo na mão de um só prestador de serviço. Que eu acho que é a grande dificuldade, né, Garden? Você contrata uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa aqui. Aí quando deu alguma coisa errada, você tem que cobrar uma pessoa só e vira um caos e você se desespera. Quando você tem alguém cuidando, né? Voltando para o casamento, você casou, né? E aí você teve cerimonialista no seu casamento? Você contratou ou você Contratei. Contratou alguém para fazer, você queria estar bela no seu casamento e tranquila, tentar ficar tranquila, relaxada para o seu grande dia. Sim. Imagina você tendo que arrumar tudo, faltou flor, e você tá lá na maquiagem. E o buquê, cadê? O músico não chegou. O músico não chegou. O padre errou o caminho, o Uber levou para outro canto. É necessário ter alguém que entenda, né, mais do que você e que dê esse suporte.
Porque todo mundo precisa de um suporte, né? Principalmente para um evento, né? Você E não a cerimonialista, entende. ela provavelmente, quando você foi falando, ela tinha umas dicas de alguém, né? Tem esse Sempre, fornecedor, isso. Sim. né? Tem aquele Sempre. fornecedor que E no Não, final esse das é contas, ela melhor, se esse é responsabiliza, mais- né? Muitas vezes ela se responsabiliza pelos fornecedores. Então você não trata com o fornecedor. Sim, Muitas vezes você sim. trata com uma empresa só. Por exemplo, aqui, esse evento que vai ser organizado será todo pela empresa Media Center. Ela não será tratada com os fornecedores, ou seja, esse cliente específico vai ter a tranquilidade que só a empresa de Media Center tratará com os fornecedores. Você não trata com ninguém, você não se estressa, você não se frustra. Tem plano B, então se o buffet falhar, tem o plano B para atender, não tem como dar errado. Então não é só marketing digital, é realmente, por exemplo, é endomarketing, que é uma coisa que eu falo muito, né? Ou seja, a empresa às vezes faz muito marketing externo, mas faz pouco ou nenhum marketing interno. Então a própria MPK tem sentido na pele isso. O engajamento interno dos seus funcionários com o endomarketing realizado pela equipe. Então, é um pacote completo, né? Eles são um pacote completo, né? Se eu fosse você, não deixava para amanhã não, viu? Clicava aqui, né, no número, no WhatsApp, ligava pra gente e aí contratava logo. Mas para vocês não pensarem que eles são robôs, que eles só trabalham, a gente vai fazer umas perguntas pessoais aqui para que eles possam mostrar que são seres humanos, são sensíveis. Então, Tis, tem alguma curiosidade pessoal desses dois Sim, monstros com do marketing? certeza. Eu queria saber os seus hobbies. Eita. Viagem, esporte. Viagem. Uma leitura. Viagem, como é que. viagem, A gente. cara de- Você viaja à praia para entrar na água ou você viaja à praia para ler livro na areia? Ai, gente, foi uma discussão antes da viagem. Eu levo livro para ler na praia. Vai pra praia para ler livro. Pra sentir a sensação, meu né, Deus do que céu, estou isso na não praia. existe não, velho. Ai, gente, mas viajar não acho que viajar. Sim. Tá, você viaja para Bariloche para esquiar ou para ficar dentro da casa quentinha lendo livro? Gente, se ela puder... Aí eu vou responder. Se tiver uma lareira, hein? Quentinha. Eita. Aquela roupa maravilhosa. Ai, essa gente. foto. Um Com um local instagramável. Ah, tá bom. O pessoal pensa em Instagram a vida toda. Meu Deus do céu. Exatamente, exato. Ai, gente, eu acho que viajar, só a sensação de arrumar mala, né? Você sair de casa, seja para onde for. Pra casa da sogra não conta não, Garden. Não, aí, peraí. Não tô falando mal da minha sogra, ela é um anjo, mas não é conta bom não. demais. Seja de avião, seja de carro, de motorhome, enfim. E você? Você, eu tô tentando chegar. Você até viajar em grupo e sozinha também, né? Ah, sim. Sozinha? Sim, já viajei sozinha. Minha primeira viagem sozinha, eu fui conhecer um outro país. Peguei as Olha. malas e quando eu, tipo assim, cheguei no lugar, eu disse, cheguei. Como é que faz pra ir embora? Cheguei e passei uma semana em Portugal. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. É fato. Maravilhosa. Porque você olha para o lado, um outro país, você não conhece ninguém e você vê que você consegue lidar com tudo, sabe? Como é que você aprendeu a língua tão Ah. rapidamente? Eu fiquei aqui pensando, né? Então, assim, é uma experiência que, se você puder fazer, faça. Eu viajei a trabalho, não sou assim, né? Viajei a trabalho para a África, para Joanesburgo e Moçambique. Inclusive, estava até falando com um parceiro de Moçambique hoje. E realmente, Garden, outras culturas lhe transformam. Você consegue ficar exposto a realidades que não são a sua. Consegue ver pessoas que você jamais viria no seu cotidiano. E você consegue ver o mundo de outra forma. É como se você fosse para outro... Meu filho mais velho disse, pai, você foi para outro planeta, né? Basicamente, eu fui para outro planeta. Você saiu do seu mundo, né? Exato. E por coincidência, Ítalo, eu também fui para Moçambique, que também fala português de Portugal. Então eu aprendi a língua rapidamente. Português que é enorme. Difícil, Parecia que foi eu estava com o difícil. chip virado, eu já estava falando fluentemente, gente. Foi assim, rapidamente. Então, viajar, eu concordo, viajar. Minha esposa é fanática por viagem, ela tem motivos diferentes. Ela diz que o principal motivo é que não precisa lavar prato, não, quando ela vai Ai, pra precisa viagem. fazer mas também. comida. Não precisa fazer Também. comida, não precisa lavar prato, não precisa arrumar cama, não precisa fazer nada. Ela disse que ela fica liberta de tudo. Ela disse que é o maior prazer do mundo, viajar é esse. E eu acho que viajar é bom.
Gosto muito de cinema também. Vocês gostam de outras coisas, além de viajar. Ítalo não falou que Ítalo gosta, não falou, né? ele está fugindo da Eu viajo em histórias, né? Eu viajo como você falou, cinema. Foi minha formação sempre, desde televisão, na verdade. Eu assistia muito televisão. Na minha geração, a babá era a TV. A gente ficava na frente da TV assistindo as coisas e tal. Então eu gosto de entrar nesses mundos de ficção, de conhecer lógico, viajar também, mas eu acho que série e filme é o que eu mais... Tá, vou fazer uma pergunta. DC ou Marvel? Marvel. Ó, tá vendo aí? Marvel. Não me pergunte Marvel, nada. Eu não entendo. Gente, eu Marvel, não porque entendo eu fui absolutamente alfabetizado. nada Sim, disso. sim. Nem Eu fui me faça essas alfabetizado, perguntas eu aí. fui alfabetizado lendo quadrinho. Eu tinha 6 anos de idade, era com a eu ia falar tabuado, não, com a ABC aqui, juntando as palavras, e com o quadrinho da Mônica na época. E depois Zé Carioca. Zé Carioca. E depois, aos 7 anos, eu fui apresentado a uma revista do X-Men. E eu não entendia nada que se falava do X-Men de preconceito, de luta de classe, não entendia nada. Eu só sabia que eram os heróis ali lutando e tal. E cresci com essa visão de mundo que eu acho ótima, por causa da Marvel, então eu sou meio fanboy da Marvel, mas não sou contra DC. Fui ver Adão Negro, você foi ver Adão Negro? Foi ver Adão Ainda Negro? não. Fui ver Adão Negro, mas aí você foi ver Adão Negro, Lógico. viu Pantera Negra depois? Vi também. Aí fica difícil. Né? Fica, porque para quem não está entendendo e não é, né, aficionado por esse universo, seja o universo Marvel ou o universo DC, a gente tem que criar expectativa, né, Ítalo? A gente vem da Marvel entregando muito em Ultimato, em Guerra Infinita, e a gente se decepciona com as outras produções, Viúva Negra que veio depois, você cria uma expectativa. Eu ouso dizer que a Marvel criou um novo modelo de cinema, você que é cineasta. O grande desafio de quem produzia cinema era fazer com que o público assistisse os créditos, para poder ver o nome de quem produziu. Era um grande desafio. E a Marvel vai lá e faz e cria o pós-crédito. A Marvel criou o pós-crédito. Então, você imagina, todo mundo hoje no cinema que vai assistir DC ou Marvel, eles ficam até o final para ver o pós-crédito. Então, acho que... Estratégia. Você vê intencionalidade, né? Uma coisinha como faz diferença. E transformou, porque a DC copiou e todo mundo copia agora nesse universo, porque você vê... É quase o que a novela já fazia, né? A novela já fazia cenas do próximo capítulo. E aí o cinema levou, a Marvel levou isso, e quando vocês falam em intencionalidade, e funcionou, não foi por acaso. E essa questão dos créditos é interessante, porque antes, até a década de 70, os créditos eram... Você pega um filme antigo qualquer, 2001, Odisseia do Espaço, qualquer filme da década de 70, você vai ver que ele demora a começar porque os créditos eram no início. Então passava os créditos no início, que era obrigatório por sindicato e tudo mais. Aí a primeira pessoa a quebrar o paradigma por intencionalidade foi Star Wars. É tanto que o primeiro Star Wars, que o crédito é no final, eles foram multados pelo sindicato e tudo mais, porque os créditos deveriam ser no início. Mas ele entendeu... Ele começou lá a era blockbuster porque já começava com aventura, perseguição e tal, isso prenderia o telespectador e os créditos só no final. Sim. E aí depois virou tendência. Isso merecia outro podcast. E depois a Marvel vem anos depois, 40 anos depois, e faz a cena pós-crédito. Então tudo com intenção, tudo feito com intenção, né? Por que antes? Por que depois? E você coloca lá, compra a briga, com quem disse que não pode ser assim. Não é fácil. Mas aí você vê o slide e depois vira padrão. Porque, tipo, quando o Star Wars foi processado porque botou crédito no final, ele comprou briga. Vai ser assim, todos os 3 filmes foram assim e virou o padrão. A Marvel vem disso, vai ter cena depois e você vê outras pessoas colocando cena no final. Quando você vai assistir um filme hoje em dia que não tem... Você fica decepcionado. Como assim? É bastante tá estranho. Faltando alguma coisa. Eu assisti DC também, né? Liga dos Pets, né? Com os meninos. E você fica esperando. Aí, e ele já pergunta, porque eles também são fãs, né? Ó, tem 7, 8 anos. Pedro e João, um abraço. Papai ama vocês. E eles ficam, pai, não tem pós-crédito nesse filme? Eu disse, não, meu amor, é animação, ainda não tem. Vai ter, mas ainda não tem pós-crédito. Então, eu sou aficionado por cinema e esses detalhes de intencionalidade você percebe em todo lugar. Sim. Em todo lugar. Você rompe o padrão. Exato. Com intenção, e depois vira regra. Sim. O que você fez vira regra.
Então, eu acho que traz dentro para o negócio também é interessantíssimo, porque você pode dizer, não vou fazer isso não porque nenhuma agência de turismo fez. Sim. Ou nenhuma escritório de contabilidade faz aqui. Ou nenhum outro lugar faz aqui. Só faz lá em São Paulo. Ó, quer ver um exemplo claro disso? Ricardo Eletro, quando se tornou grande, ele quebrou a barreira do preço. Não sei se vocês lembram disso, mas antes de Ricardo Eletro, ninguém falava o preço na televisão. Ninguém. Só falava o produto e você tinha que entrar em contato. O Ricardo Eletro foi lá e bum, preço R$ 99,90, R$ 1999,90. E aí todo mundo começou a copiar. Todo mundo já mostrava o preço. Então, antes de Ricardo Eletro, era todo mundo tipo, como estão ainda nas redes sociais. Sim. Quer ver o preço? Dá um direct. direct. Então, acho que está na hora da alma Ricardo Eletro entrar aí nesses empresários que ainda estão na década aí anterior, que para você dar o preço do seu produto, depende, que é uma coisa que muita gente não faz, né? Produtizar o seu serviço. Porque para um produto tudo bem, né? Depende do meu rosto, depende de você ver o carro que eu estou chegando. Exato. Depende da forma que eu estou me vestindo, você vai me cobrar. Quer dizer, Minha cara, minha aparência. Você vai querer negociar R$10 a mais, deixa o preço fixo. Acabou. Sim. Deixa o preço fixo. Se você sentir que está barato, depois você aumente. Mas deixa claro para todo mundo, deixa claro para o seu cliente, para quem chega, o seu preço. Porque essa questão de Na você verdade, negociar, a omissão do preço faz você vender menos. Exato. Afasta, Ou seja, né? você não tem um lead qualificado. ou você vai ter um monte de gente curiosa para saber o preço, Que nem quem compra. mas você não vai comprar. Ninguém compra. Vai ficar passar o dia lá respondendo. E aí você pode estar achando absurdo o que a gente está falando, mas entenda o seguinte, quando 10 pessoas chamam sua atenção para conversar, você para de atender talvez 2 que estariam interessadas em comprar e você não está atendendo porque você está ocupado dando explicação para os 10 que não querem comprar. Então, quando você exatamente isso. coloca de forma muito clara o seu objetivo, você só vai atrair pessoas que realmente lhe interessam. Quem vai conversar com você já sabe o preço. Então, ele quer saber de outra coisa. Ele quer saber o parcelamento, Sim, forma de sim, pagamento, sim. ou seja, ele é um lead qualificado. Muita gente fala sobre isso, sobre essa questão de atender o seu público-alvo de fato, que a gente já falou aqui anteriormente, mas passa por isso. Se você está esperando ver na prática, seja ousado. Produtize seu serviço, se o caso for prestador de serviço, se quem está assistindo agora é prestador de serviço, se você é um atendente médico, se você tem um consultório médico, odontológico, crie um produto, crie dente mais branco, é um produto, produtize e coloque nas redes sociais com preço. E aí, ele vai querer tirar dúvidas, mas ele já se interessou, porque ele se interessou pelo produto e pelo preço. Ele só quer tirar dúvida, são todos os dentes? Posso 50% da venda ali fechada. Já foi feita. O preço está lá. Se alguém te procura, já sabe o preço. Exato, ele quer que comprar. Supostamente é o principal impeditivo, diríamos assim. Já sabe o preço e entrou em contato? Pronto. É só você conduzir o fechamento da venda. E tem uma coisa que você falou, Garden, que eu acho interessante, que as pessoas que fazem marketing digital e não entendem da parte comercial não aprenderam ainda. Nem todo mundo está procurando preço. Então, quando você vai vender para alguém, fazer a pergunta, além do preço, qual o outro diferencial que faria você comprar esse produto, faz toda a diferença. Porque muita gente tem um padrão, script de venda, que não cabe para todo mundo. Então, por exemplo, Ítalo vem comprar, sei lá, um celular. Ítalo está claro na cabeça dele que ele quer um celular potente com armazenamento grande, capacidade de processamento e armazenamento. Só que quando eu chego aqui, eu digo, Ítalo, esse é o mais barato. Essa venda não é para Ítalo. Ou tira a melhor foto. Eu não estou atrás de foto. Exato. A outra pessoa pode Então, estar atrás de foto. além do preço, o que atrai você num smartphone? E aí deixa o cliente falar. E isso pode ser transferido para o digital. Você pode transformar aí essa intencionalidade e começar a captar mais clientes de forma muito mais efetiva e vender mais. Que é essa grande jogada desse Media Center e desses 2 profissionais que a gente está entrevistando. Eles são especialistas nisso. Então, se existe uma intencionalidade na sua ação em 2023 e já agora, em dezembro de 2022, você tem que ter a intenção de contratar o serviço deles. Com Porque certeza. se você não fizer, provavelmente você vai perder dinheiro. Perder dinheiro. Deixar dinheiro na mesa. Agora está falando feito blogueiro. Deixar dinheiro na mesa. Livros, pessoal. Livros de cabeceira. Vixe, gostam de eu livros. tenho A gente já viu vários. que Garden gosta de ler. Mas e aí, Garden? Vários. Mas um livro que eu estou lendo, que é muito bom, atualmente, é Isso é Marketing. Bom e recomendo. Livro. Isso é marketing. Não. Isso é livro.
Isso é marketing, mas vou deixar isso. O meu livro preferido é As Vantagens de Serem... Agora lembrei de outro. Tem um Guia do Mochileiro da Galáxia, que é muito bom, e As Vantagens de Ser Invisível. São os meus 2 livros. Que As Vantagens de Ser Invisíveis, inclusive, quando eu gosto de um livro, eu não tenho ele. Eu já dei 3 ou 4 vezes de presente, porque eu gosto de, Tia, você vai ter que ler. Sim. Aí eu compro e dou pra ela. Aí, Frank, pra você. Eu compro o livro e dou de presente de aniversário da pessoa, mas eu não tenho. Aceito, só pra deixar claro aqui que eu aceito. Aniversário, quando chegar no aniversário... Não, gente, aniversário. Presente de final de ano. Não, dá presente fora de época, banaliza. A época é Natal. É Natal, Natal é uma boa época. Já estou esperando o livro. Banaliza porque tem que ser dado. E o dela é muito bom também, né? Sim. Eu estou aceitando livros. Livros é a coisa que livro eu... ou marketing? Eu tenho na dúvida. Isso é livro, isso é marketing? É o nome do livro, Ítalo. É porque, na verdade, livro é por segmento, né? Eu gosto de livro de autoajuda também. Aí tem Peças e Serás Atendido, tem Milagre da Manhã, enfim... Já se for para a parte empresarial, tem 16 leis do triunfo. 16 leis do triunfo. Eu quase dizia que era do futuro. Porque se é advogada também, eu fico na dúvida. Quantas leis? 16 leis do triunfo, eu acho que é isso. Então, assim, depende muito do momento. Exatamente. Do status quo, né? Isso. Como é que você está? Às vezes eu estou lendo 2, 3 ao mesmo tempo. E é isso. E o seu livro de cabeceira, velho? Então, todo mundo que assiste o Kendra Podcast sabe que eu sempre falo dele, inclusive um dos nossos entrevistados também deu ele como livro de cabeceira, que é O Poder do Hábito. É um livro que você pode consultar ele todos os dias, ele vai trazer para você experiências reais de como o hábito transforma, de como o hábito vai fazer você se tornar uma pessoa melhor e como a falta de hábito pode tornar você uma pessoa pior, né, e refém aí dos vícios do dia a dia que nos aflige, principalmente numa geração tão tecnologicamente alheia a ideias. As pessoas hoje elas estão terceirizando os seus pensamentos para os influencers, para os opinadores de plantão. Então a gente precisa de pessoas mais pensantes e acho que esse livro ajuda bastante a você refletir. O Poder do Hábito, inclusive a nossa produtora Cádia disse que vai ler. A gente estava numa reunião brincando. Já pode presentear também, viu? Eu já sorteei ele no meu canal, lá no profissão.ti, eu já sorteei ele e comprei outro e provavelmente eu sorteei esse também. Eu leio muito, eu leio ele assim, ele é um livro de cabeceira. Leio outros livros, tem mas livro leio ele. Então, tem um livro que eu gosto bastante, que é Descubra o Seu Destino, de Tiago Brunet. Ele fala como você alinhar, né, os seus hábitos, os seus dias em direção ao seu destino, né, ao seu propósito. Então, é um livro que eu sempre releio. Fora outros, né, que às vezes a gente fica na dificuldade, né, de descobrir de saber verdade. Que é aquele. Muito a Bíblia também, né? A Bíblia é o manual, né, manual diário de consulta, né, de fé e de prática. O Kendra Podcast também está sempre com a Bíblia aqui para a gente consultar o que é que o livro dos livros quer dizer para a gente nesse exato momento. Acho que livro tem muito do momento também, né? Isso. O momento que você está vivenciando, o livro que encaixa, enfim. Então, assim, eu sou apaixonada por leitura. E Ítalo é muito de série. Eu também. Série também. Série, filme. Eu não tenho maturidade, Ítalo, na verdade. Eu tenho deixado de assistir série. Por exemplo, eu assisto série quando eu vejo que tem 1 ou 2 temporadas e poucos capítulos. Por exemplo, eu acabei de assistir Constantine. Você tem que assistir Grey's Anatomy do início. Não, se você... Eita. Não, mas é Supernatural também. É gigante. The Walking Dead. The Walking Dead também. Eu parei. Então eu não tenho maturidade. Eu cheguei na 11ª, mas já saiu o último episódio dessa semana. Eu não enxergo o T-Line assistindo The Walking Dead. Eu não enxergo, acredita? Muito bom. Começou muito boa. Sim. E perdeu quando o coreano morreu. E ali é... Pra você entender, Garden, a série começa com a criança recém-nascida e nos finais das temporadas finais o cara já tá com 25 anos. É por aí. É isso mesmo. É Grey's Anatomy, total. Mas Grey's Anatomy eu assisto até hoje. Não, Grey's Anatomy é muito bom. Pronto, eu acho que o efeito de Grey's Anatomy é o mesmo efeito de Todo Mundo Odeia o Chris. 18, acho que
ele já acabou. Ele não faz mais. Mas você fica assistindo. Para trazer um pouco mais próximo da realidade da maioria, é como Chaves. Não, já ia dizer. como Chaves. Chaves. Você- Até hoje eu quero Assiste rir, Chaves. vou assistir Chaves para distrair a mente, Não vou né? apelar pra se dar eu uma- quero rir, né? Mas assim, rir Chaves, também. o Chaves era repetição desde quando era inédito. Então, Todo Aí você episódio vê era o meu repetição. nível de entendimento do assunto que vocês são. verdade, Chaves. Chaves. É meu nível de... Por isso que eu trouxe. Eu percebi que ela estava um pouco aérea. Eu trouxe para trazer Chaves. Que Chaves é Fazer um democrático. momento entregar, assim, Não, entregação das vamos... pessoas? Não. não. Vamos fazer uma Ah, integração vá. que você disse que é. Por um acaso, alguém aqui já foi fã Jesus. aquele termo, fã de carteirinha, porque existia um fã-clube que você ganhava uma carteirinha, A do fã-clube. carteirinha. Gente, Alguém já era se quando eu associou- tinha 10 anos. Alguém já Meu se associou Deus. a algum fã-clube? Não é possível, não. Eu Não. de forma alguma. Ninguém que você conhece alguém que você... Não. Eu não. Mas se fosse associar um fã-clube, seria, por exemplo, o fã-clube da Beyoncé, Da Xuxa? Sim. da Xuxa, da Adele. Agora você conhece alguém que é fã de carteirinha de Evandro Mesquita? Ah, não. Gente, Evandro eu nem Mesquita, conheço. Não, não. Evandro Mesquita era famoso na época, Blitz, gente. né? Ele era, Evandro eu nem Mesquita. Mas conheço. você sério? vê, olha aí, ele não tinha pensado nisso. Ele era de que banda? Blitz. Olha como é. O meu primeiro Blitz, negócio digital Muito fã. Foi em homenagem. Foi o Blitz. é o Blitz do Direito. Blitz do Direito. Isso foi involuntário. Não Foi, intencional. agora, você tá vendo? Não foi intencional. Obrigada, Evandro Mesquita. Aí, viu? Uber, vocês já viram. Gente, não faço ideia. Você vê que é grande família. Dá um Hoje, Google. hoje a coisa tá mudada. Hoje a gente levou os meninos lá no como é? O Avan. Levei os meninos na Avan ontem para comprar a árvore de Natal. E aí tinha as cadeiras gamers. Aí eles sentaram e disse: pai, olha o nível, 8 anos. Pai, fica tranquilo. Quando eu tiver meu canal, meu nome é Minérios. Isso é Pedro. Meu nome é Minérios. Quando eu tiver meu canal, eu vou falar: olha, seguem meu pai no profissão.ti, que ele arrasa. Aí eu disse: sério que você vai pedir para os seus seguidores me seguirem? Eles: fica tranquilo, pai, você vai ter só um pouco a menos do que eu. Eita. E aí eu falo: Com gente, certeza. Minérios não deve ser de é Roblox. Roblox, né? Então, assim, a geração hoje ela está realmente mudada, a forma de pensar está mudada. E por que eu estou falando isso, gente? Pode parecer não intencional, mas como você já reparou, nesse podcast tudo é intencional. Esse cidadãozinho, meu filho, é o futuro cliente da sua empresa. Se você não entender como esse indivíduo vive, onde ele habita, o que come, você não vai conseguir verdade. vender mais. Então, você tem que ter a intenção de atingir seu público. E seu público ele vai crescer, ele vai mudar. E vai ele mudar de está no geração. digital. Exato. Marketing político. Falando em marketing político, teve um candidato famoso, que na verdade é um deputado eleito por São Paulo, e ele tinha algumas peças publicitárias de Naruto, de Dragon Já Ball. votei nele. Quem era? Eu quero votar aí nele. você diz assim, mas aí meu filho, que tem hoje 11 anos, ele via e dizia: pai, vote nesse. Ele via: pai, vote nesse. Mas a intenção dele não era pedir para peça ao seu pai. Ele estava cultivando Sim. aquele futuro eleitor. Meu filho vai crescer, vai ter 16 anos. Então, daqui a 4 anos, meu filho não volta. Mas daqui a mais 6 anos, meu filho volta. Imagina Então, o poder da intencionalidade, da isso aí, intencionalidade. da produção de conteúdo. Ele- Olha se ele entende da fatia da pizza. A Agora você intenção imagine, dele. Intenção, todo político viu? está suscetível a isso? Será que uma agência de marketing chegasse para um político conservador, como a maioria é, e dissesse assim: olha, você precisa postar criativos com Naruto? A maioria diz: você tá maluco? Não sei nem quem é. Como Ou assim? dá um tiro no pé quando a gente vê aquele político já idoso fazendo dancinha de TikTok. Teve aquele aquele político idoso já, não sei o que, fazendo dancinha de TikTok. E não era engraçado como Ari Fontoura, por exemplo, que cresceu na rede social. Existe um tempo, um ator famosíssimo, um Ari ator... Fontoura, É. meu Deus do céu. Chegamos ao... né? Não, mas Ari Fontoura, ele Tem virou... um perfil gigante. TikTok, perfil gigante. E não é um ator consagrado, é um ator Muitas competente. publicidades. Não precisa disso, digamos assim, ele premiadíssimo, não precisaria disso, mas se renovou, Sim. quebrou paradigma e hoje é um perfil gigantesco. É diferente daquele político de ocasião que tentou fazer dancinha no TikTok para fingir que era descolado, botou um boné e tal. Não é assim. Você precisa de intenção, precisa ter sido melhor assessorado para dizer: isso vai pegar mal, amigo. Se você não fizer isso de maneira orgânica, que for bom para você, do seu jeito. Por isso ele disse: vai pro TikTok do seu jeito, ótimo. Agora, fazendo
é do seu jeito, e a ferramenta, né? A ferramenta é até 3 minutos, uma coisa que segura do início ao fim. Então você tem que pegar as regras da ferramenta, mas fazer do seu jeito. Você vai botar um boné, vai ficar horrível, vai ter o efeito contrário e tal. Mas o Arifontoura deu certíssimo. Então faça do seu jeito, respeitando a regra. Então vou corrigir aqui, Muito bom. para quem está assistindo a gente. De boa intenção, o inferno está cheio, então não basta ter só intencionalidade, ter intencionalidade assertiva com a empresa correta, tá? Então, Exatamente. não tenha só a boa intenção de acertar, escolha quem tem intencionalidade assertiva. Então, vamos colocar como palavra-chave aqui desse podcast, intencionalidade assertiva. Olha que coisa bonita. Ficou bonito, Vai virar um né? corte, hein? Ficou bonito. O slogan aí, viu? Para encerrar aqui, fala pra gente aqui referências para vocês. Pode ser referências próximas, referências distantes, pessoas que são referências para vocês, que nortearam seus caminhos até aqui e que vocês não poderiam ter vivido sem elas. Você fala do digital? Não, de vida de vocês. De vida. De vida. Eita, que é difícil. Vai Sério? pensando, vai pensando. Sério? Ítalo, Para você não já ser tem? injusto, né? É difícil não ser injusto, né? Mas tem sempre... Você pode citar mais de um, não se preocupa não. Ai, gente, quando vocês falam assim, se fosse no digital seria mais fácil. Mas assim, eu diria que referência para chegar e batalhar e tudo que eu construí até aqui e que batalho para construir é de fato assim a minha mãe. Sim. Sem dúvida, assim, sem dúvida Como é o nenhuma. nome dela? Maria Rosa. Dona Maria Rosa, É, parabéns. Viu? A senhora criou muito bem a filha e ela é uma das maiores empresárias do ramo digital hoje, então parabéns. E Isso você? aí. Te amo. Eu vou dizer assim, tanto no pessoal quanto no profissional. Essa frase é de Faustão, não pode ser sua. Eu vou citar uma pessoa que... Eu vou citar a Hilda Garden. Ela é uma referência... Ele é muito... Gente, ele é muito puxa-saco. É sério. Mas eu vou citar... O podcast inteiro ele puxou... Ô, Garden, pelo amor de Deus, dê uma folga eu vou nele. citar duas coisas assim. Como mãe, por exemplo. Ela sempre teve a vontade de dar de mamar. A criança rejeitou, ela não sabia. Muita gente vai aconselhando, vai para o leite, vai para isso, vai para aquilo outro. Ela fez que vou aprender. Foi todo dia lá naquele no Banco centro de do leite. banco de leite para aprender a maneira certa de dar de mamar para a criança aprendeu. Então essa questão da intencionalidade, ela não para na primeira dificuldade que tem, entendeu? Assim, isso que eu acho interessante. Isso que tudo que ela faz, não sei fazer isso. Pronto, ela não para ali, ela vai aprender e tal. Eu sou muito acomodado nesse sentido, tanto que ela ficou falando muitas vezes e tal, que eu tinha que fazer aquilo. E eu sempre vejo ela dando, quando decidiu se formar em direito, com 2 filhos de colo e tal, estudando à noite, nas madrugadas, 2 horas da manhã dormir, 3 horas da manhã dormir. Então esses sinais assim de pessoa que vê um problema e às vezes para nesse problema por algum tempo para pensar em como sair dele, em como contorná-lo. Então isso é um sinal realmente que tudo que eu não paro assim, digo, isso aqui está errado, isso aqui está... O que Garden faria? Aí vou pensar, então vejo um Eita. exemplo. Essa frase é pesada. O que Garden faria nesse Acho que momento? é um legítimo exemplo de referência, né? Quando a gente pensa, o que essa pessoa faria? Ela nunca escreveu livro, mas eu já comprei. Quando ela lançar o primeiro livro, eu vou ler, porque é história e o que ela fala, eu sei que ela viveu, experimentou e vai dar certo. Gente, eu vou chorar. Mas... Já tô Eu vou chorar, sério. cisco. Eu não tô brincando, é sério. Ter reconhecimento, ter gratidão, é um traço que cada vez mais fica distante da realidade dos seres humanos, tão imediatistas, tão preocupados com a aparência de si. Então é muito bom ver pessoas que são gratas à sua mãe, porque tem gente que não é, por incrível que pareça, e ter ainda mais um cara aqui dizendo que é grato a você, porque você representa tudo que ele acredita de ser humano. Então isso é muito bom. É porque é muito exemplo. Eu lembrei agora no meu primeiro filme. Lógico, depois que eu me profissionalizei e tive minha produtora,
tinha a empresa que ela ia tomar conta, então não estava comigo no dia a dia. Mas o primeiro lançamento, ela fez tudo. E ela conseguia convencer empresários de... Tipo, a gente conseguiu, por exemplo, um ônibus de uma empresa grande para ficar 2 dias na nossa exposição, porque a gente tinha gravações dentro do ônibus. Então, o rapaz... Nós conseguimos entrevista com... Olha aí, conseguimos entrevista com Oswaldo Montenegro. Ela não tinha limite. Tipo assim, tudo que dizia assim, isso aqui é impossível. Precisa ser feito, será feito. Ela dizia, a gente conseguiu uma estrutura que ninguém tinha. A gente conseguiu almoço para todos os atores, para toda a equipe. Conseguiu transporte. Conseguiu que a empresa de ônibus deixasse lá, para a gente rodar a cidade toda... Gravando dentro do ônibus, não pediu permissão para gravar dentro do ônibus normal que tá não. A empresa cedeu o ônibus para a gente ficar gravando todas as cenas do filme, que foram necessárias, 2 dias naquele ônibus. Então era de necessidade a local, tudo ela conseguiu. E a gente lançou uma festa. Então, o meu primeiro filme de 30 minutos, lançou uma grande festa, tudo conseguiu. Ela conseguiu tudo, essa parada aí administrou tudo. Então, de tudo que você dá pra ela... Agora eu tô pensando, eu fiz isso tudo e quando eu disse, venha pro digital, você demorou a acreditar, viu? Vamos encerrar esse... Vamos encerrar esse... Não pode, por enquanto pode, que tá na parte boa, né? Meu Deus, rapaz. Agora fui falar demais, né? Era melhor ter deixado no comprometeu. Aí o resultado aí, tá vendo? Falar demais. Ficava bom ali. Era ali, mas aí tem... Tá On vendo? time. Gente, a gente está chegando ao fim desse episódio incrível, com pessoas incríveis, fantásticas. Eu queria que vocês deixassem as suas redes sociais, seus contatos, como é que as pessoas podem te encontrar vocês, seguir vocês e dar a sua mensagem final para quem está assistindo o Kendra Podcast. Perfil... Oi? Espera aí, porque são vários perfis que geram negócio. Então, pode ser ildegarden.sa e tem Crescendo Juntos com 2 T's. É numerologia? Não, os 2 T's é exatamente porque é Crescendo Juntos. Sou eu, junto com você aí, crescendo juntos. Tá vendo? Ótimo. Tá vendo? Intencionalidade. E você? Ela é o que ela falou. Segue ela que tá tudo certo. Não, Ítalo, sério. Não, é sério. Fala o seu Instagram. Não foge. Não foge. É o Crescendo Juntos, ele tá lá. É o Crescendo Juntos, Me que acha ele tá lá Pronto, também. então já acha Ítalo no Crescendo Juntos. Crescendo Juntos com 2 T's. Tiz, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Tiz Alcântara, com 2A no final. E o do Kendra Podcast, né? Kendra Podcast, basta seguir e só abrindo uma exceção antes de você falar o seu. Gente, curta o nosso vídeo, é muito importante você curtir o vídeo, você comentar e você compartilhar. Às vezes a gente esquece, né? Na hora do podcast a gente lembra depois, poxa, vamos pedir para o pessoal curtir. Então, se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Agora diga o seu. Call to action. Chamada para ação, senhores. Isso. Senhores, isso já é fruto do trabalho deles. Então, Tizline já está escolada no processo de fazer uma call to action no final do vídeo. Bom, minhas redes sociais é profissão.ti, eu já falei bastante aqui. Eu sou um profissional da TI, sou entusiasta de tecnologia, então estou sempre na área aprendendo, ensinando. E o Kendra Podcast é minha segunda casa. Amo estar fazendo esse podcast para você, empresário, para você que quer empreender e não tem ferramentas ou informações que possam guiar você pelos melhores passos nessa trilha que é árdua. A gente sempre fala que é muito árduo ser empresário no Brasil, principalmente porque você tem 300 milhões de impostos, você tem barreiras fiscais, você tem o governo nas suas costas, sendo o seu pior sócio do mundo. Mas eu acredito que com os parceiros certos você consegue. Um deles é a MPK Contabilidade, e vou puxar de novo a sardinha para o escritório que acredita no nosso trabalho, que cedia aqui o Kendra Podcast, um estúdio que você pode, como empresário, também contratar. Os senhores que estão sendo entrevistados também são responsáveis pela gestão aqui do estúdio. Então, vocês podem entrar em contato, contratar esse estúdio para fazer o seu podcast próprio, a sua empresa, criar conteúdo com intencionalidade, né? Isso, com certeza. Às vezes o empresário ele tem até o desejo de ter o seu próprio projeto de podcast e não tem o lugar.
E agora você tem. Então, entre em contato com a gente vai deixar todos os nossos contatos, né, na descrição do vídeo. E não perca tempo, gente. Comece agora. E não perca tempo mesmo, porque provavelmente até o final de dezembro a gente fechou a agenda para pelo menos o primeiro semestre. Já tem muita empresa garantido. Procurando, né? Empresas grandes da área de saúde, da área jurídica. Então, vocês vão ver podcasts muito nesse cenário aqui. A gente tem vários cenários que vão ser utilizados para os podcasts de quem está contratando o estúdio. Então é isso, pessoal. Obrigado por estar conosco aqui nesse 6º episódio do Kenda Podcast. Episódio toda quinta-feira. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.